Glória a Deus, tá calor, tá calor. Mas a presença de Deus é real entre nós. É isso que importa. A presença de Deus é real entre nós. Eu já quero ler uma palavra. Está em 1 Samuel 17. Já fui muito abençoado aqui na hora do louvor. Muito abençoado. Muito abençoado. Muito ministrado. Que a palavra venha a ser só o complemento daquilo que Deus tem para nós aqui neste lugar. Aleluia. 1 Samuel 17 é uma palavra muito conhecida, mas Deus trouxe ao meu espírito hoje pela manhã. Acordei cedo hoje, fui para a academia, igreja. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Ela esqueceu de alguma coisa. Ele que perdeu a bênção. Eu falei que ia pagar o almoço, não me mandou nada. Perdeu a bênção. Ele vai pagar o almoço e eu que tenho que ir pra ele, né? Não, mas amanhã está de pé, fique em paz. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel capítulo 17. Deus abençoe nossos irmãos que veio hoje aqui. Está conosco, glória a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Volte mais vezes, né? Você convidou, Paulinha? Não? É o Rafa. Não, eu sei que é o Rafa. O Rafa toca com a gente aqui, eu sei que é ele. Oh, misericórdia. A gente sempre chama, né? Amém. Não, vem. É isso, eu vi. A esposa é a primeira vez, aí tem o filho. Ah. Você vai. Mas eu cheguei a uma conclusão. Vem nesse projeto quem Deus manda. Porque a gente convida, você faz balão, você faz. Pode passar o avião assim com a plaquinha. Vem quem Deus traz. Então, se Deus trouxe nós aqui nessa noite, Deus vai falar conosco aqui em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 17. Eu vou ler aqui. Tem lá? Eu vou ler então no telão. A gente vai ler alguns versículos. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Pode continuar. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito. Somente até aí tá bom demais. Olha só que palavra conhecidíssima. Talvez a mais famosa batalha do Velho Testamento. A batalha entre Israel e os filisteus. Talvez essa batalha seja a mais famosa devido Davi enfrentar Golias, que nós já sabemos.
Mas existem algumas lições aqui nesta palavra que vale a pena nós, juntos, meditarmos e vermos o que Deus tem para falar conosco. Primeira coisa que eu percebo nessa palavra é que o texto começa dizendo que os filisteus se juntaram. Os filisteus se juntaram. Certa feita Jesus estava passando, e por onde ele passava nós sabemos o que acontecia. Demônios eram expelidos, enfermos eram curados. Alguém se levanta e diz assim: ele faz isso pelo príncipe dos demônios. Jesus toma a palavra e fala assim: pode demônio expulsar o próprio demônio? Pode um reino dividido prosperar? Porque todo reino dividido não subsistirá. Jesus estava trazendo uma grande lição. Aonde existe união, aonde existem pessoas juntando as suas forças, aonde existe, nós temos aqui um nome que se chama comunhão e prática. Aonde existe comunhão, nós sabemos que o Salmo 133 vai dizer: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em... É como o óleo precioso que desce. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Por que eu estou falando isso? Porque você vê o inimigo se juntando, se unindo. E a maior estratégia do diabo, do nosso adversário nos dias de hoje, é colocarmos uns contra os outros. Porque ele sabe que fazendo isso, nós perdemos a nossa força. Então os filisteus se unem com o mesmo propósito. Que propósito era esse? Vamos atacar Israel. Você leu comigo, você vê que de um lado estavam os filisteus, de outro lado estavam os israelitas. E eles se posicionaram para a guerra. Primeira coisa que nós temos que entender nessa palavra: numa guerra, nós temos que ter posicionamento. Porque alguém disperso numa guerra, você pode ter certeza, você é um alvo fácil para o teu inimigo. Mas quando eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra, e Deus vai falar com a gente. Mas quando nós nos posicionamos, não do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós achamos que temos que ser, mas do jeito que Deus quer. Quando há posicionamento sobre a minha e sobre a sua vida, a sua casa permanece de pé. Você está entendendo o que Deus está falando aqui já nessa noite? Deus está requerendo de nós um posicionamento diferente. E é por isso que na guerra você tem duas opções: ou você se posiciona, ou você se posiciona. Porque enquanto está tudo em paz, vamos ser sinceros, quando está tudo em paz, é difícil estar tudo sempre em paz na nossa vida. Mas quando estava aí mais ou menos em paz, qual que é a tendência da gente? Afrouxar, largar a espada, largar o escudo. Mas hoje a palavra para nós é outra. Se alguém largou a espada, é hoje que você volta a pegar de volta na espada que Deus tem sobre a tua vida. Oh, aleluia, Jesus. Mas vamos lá. Olha a importância de estarmos bem posicionados, e posicionados, nenas, conforme a vontade de Deus. Esse mesmo Davi aqui, quem se lembra desse Davi lá na frente? Quando ele comete um ato de adultério, nós sabemos, e ele quer esconder o erro, ele quer esconder a falha que ele cometeu. E ele pega o soldado chamado Urias. Se você não o conhece, você vai saber agora. E ele tem uma estratégia para matar Urias. Que estratégia era essa? Vamos colocar Urias aonde a batalha é mais intensa. Só que Urias não era soldado de batalhas intensas. Porque, irmão, se você se posicionar no lugar que Deus não tem, pode ter certeza
você vai ser atingido, você não vai aguentar o baque. Pode ter certeza. É por isso que na palavra de Deus fala assim, uns Deus chamou para uma coisa, outros Deus chamou para outra. Mas no nosso posicionamento correto, o inimigo não tem acesso sobre a minha e sobre a tua vida. Então aqui eles estão se posicionando para a guerra. E na hora que se posiciona, a Bíblia fala que um homem se apresenta. Eu vou correr na palavra aqui para não cansar ninguém. Um homem se apresenta. E a Bíblia, nós lemos junto, começa dizendo assim: e um homem chamado Golias. Se eu pudesse dar um tema a essa ministração, eu diria: um desafio, entre aspas, impossível. Porque humanamente falando, este inimigo era impossível de ser derrotado. Mas como nós sabemos que para Deus nada é impossível. Ele tinha um nome, Golias. Eu começo aqui perguntando para você. A palavra hoje vai ser mais reflexão. Qual é o nome do seu gigante? Ele tem um nome. E todos os dias ele bate na minha e na sua porta. Se o nome é medo, Deus se apresenta para nós hoje sendo coragem na minha e na sua vida. Se o nome é feridas, hoje ele se apresenta sendo bálsamo para mim e para a sua alma. Se o nome é destruição, talvez o gigante está olhando para mim, está olhando para você e está dizendo assim, eu vou destruir tudo agora na sua vida. Eu vou aproveitar esse seu momento de fragilidade e vou acabar com todas as coisas. Só que é um Deus que continua sendo o mesmo Deus e permanece no mesmo lugar, e o nome dele é o Deus que restaura todas as coisas. E o Deus que restaura está hoje dizendo aqui para mim e para você: o teu gigante pode ter nome, mas se lembra que o meu nome é o nome sobre todo nome. Ele tem um nome. A gente sabe o nome do nosso gigante. E ele vem de Gate. A gente sabe qual é a raiz daquilo que tem afrontado a nossa vida. A gente sabe que, claro, que existem momentos que é o próprio Deus que está nos forjando, aperfeiçoando a nossa vida. Sabemos que existem provações que provêm do próprio Deus. Mas essa palavra não é sobre provações. Essa palavra é sobre o adversário está afrontando a minha e a sua vida. Provação é uma coisa, afronta é outra totalmente diferente. E como que se apresenta essa afronta? Você leu junto comigo. Tinha, na tradução é antiga, mas aqui eu coloquei a tradução mais atual, aproximadamente 2,90 metros de altura. Uma coisa é um problema razoável. Aquele problema razoável que a gente mexe os pauzinhos aqui, faz uma ligação, manda uma mensagem, e aí você consegue solucionar. Você dá um jeito. Você pede um adiantamento aqui, você faz um acordo ali e você resolve. Mas eu não estou falando desse problema razoável. Golias era grande. Golias era alto. Então, essa palavra fala-nos a respeito de situações que escorrem pelas nossas mãos. E a gente, Paulinha, aparentemente perde o controle da situação. A gente não sabe como lidar. Porque é assustador, eu nunca vi algo parecido. É algo que nos assusta. É algo que quer nos fazer retroceder. É algo que mexe com a nossa mente.
Esse era o Golias, que estava tentando enganar. E a palavra continua: tinha capacete, tinha couraça, tinha dardo, tinha lança, tinha um escudeiro. Humanamente, um problema que tinha tudo ao seu favor para vencer. Tudo ao seu favor. Quem olhava de fora, se eu estivesse na plateia, eu diria: Golias já ganhou. Mas enquanto tem uma plateia terrena, existe algo sobrenatural que está acontecendo. Você está aqui ainda nessa noite? Que os meus olhos e os teus olhos não estão enxergando. Mas eu já quero deixar uma palavra aqui de incentivo para mim e para a sua vida. A batalha pode ser grande, o inimigo pode estar te afrontando, pode estar te causando medo, mas maior é aquele que está conosco. Cadê os músicos para vir comigo nessa palavra? Vou usar vocês hoje aqui. Ó. Maior é aquele que está conosco. Toda afronta que veio sobre a tua casa vai cair por terra no poder do nome de Jesus. Toda afronta que tem colocado medo, angústia, sentimentos no meu e no seu coração está com o tempo contado para cair por terra. Mas presta atenção. Olha como que é o gigante. Ele se apresentava 2 vezes ao dia e dizia assim: não tem homem aí em Israel. Ele fazia muito barulho. E se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é barulho. Porque ele não pode fazer nada além do que barulhos. Eu vou usar esse exemplo, eu não sei se todo mundo vai entender, mas quem assistiu o filme vai se lembrar. Eu vou usar esse exemplo aqui. Aquele filme do Homem-Aranha, que o inimigo do Homem-Aranha é um holograma. Não sei se você lembra. Lembra? Parece ser assustador. Mas o que é um holograma? O que é um holograma? É real? Não. É uma ilusão para confundir a nossa mente. Mas toda a confusão que o inimigo tem lançado na minha e na sua cabeça hoje, a palavra do Senhor vem ao meu e ao teu encontro para dizer algo muito simples: não deixa o adversário te confundir, não deixa o adversário induzir a tua mente, não deixa ele controlar os seus pensamentos. Mas no meio dessa guerra você precisa erguer a sua voz. No meio dessa guerra você precisa usar as armas que Deus já te entregou. Olha por que eu estou falando isso. Os soldados eram homens experientes de guerra, homens que já eram experimentados em pelejas, mas todos correram e se amedrontaram, inclusive Saul, que era o rei. Olha só como que Deus age. Davi está indo levar alimento para os irmãos. A Bíblia fala que o pai de Davi falou para ele assim: se você puder, pega um pouco aqui de comida, leva lá para os meninos na guerra para ver como eles estão. Eu estou preocupado, e me traga notícias. A função de Davi era ir para a peleja, saber como a peleja estava e trazer um relatório ao seu pai: os seus filhos estão bem, está correndo tudo bem. Mas como o Deus que nós servimos é um Deus que muda todas as coisas, como o Deus que nós servimos é um Deus que altera rotas, como o Deus que nós servimos é um Deus que muda direções, como o Deus que nós servimos é um Deus que faz de um cenário de caos nada mais do que um cenário que ele já havia preparado para que o nome de Davi aparecesse na história. Mas preste atenção ainda aqui, só mais um pouquinho. Davi está na peleja. Obrigado, Paulinha, Deus abençoe. Davi está na peleja
E ele chegou para levar notícias. Essa era a função de Davi, levar notícias. Quando ele se apresenta, como é bom quando nós estamos com os nossos ouvidos espirituais bem abertos e sabemos discernir as vozes ao nosso redor. Coisa boa é saber discernir a voz de Deus, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Tem hora que não é Deus que fala, tem hora que o diabo usa pessoas com palavras. Presta atenção que Deus está nessa palavra. Tem hora que o diabo usa pessoas para que com palavras venha tentar acessar o meu e o seu coração. Dá um exemplo. Lembra de Jesus? Quando Pedro falou assim, não, Senhor, eu vou com você para a cruz e não sei o quê. Jesus olhou e viu, ali não era Pedro falando. Ali era o diabo. Jesus olhou e disse, para trás de mim, Satanás. Vamos lá. Davi chegou e discerniu. Ele chegou bem na hora da afronta. Bem na hora que o gigante estava falando que ia destruir, que ia matar, que ia acabar com tudo. Davi ouve. E ele lança a primeira palavra. Quem é esse incircunciso, filisteu, para desafiar o exército do Deus vivo? Talvez você sabe, o significado da palavra incircunciso é alguém que não tem aliança com Deus. Então Davi está fazendo um diagnóstico, Juninho. Pera lá. Como que Israel está com medo desse jeito? Será que Israel se esqueceu da aliança? Porque Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aliança é uma coisa que não pode ser quebrada por nada. Aliança é uma coisa que deve ser muito valorizada. E que aliança era essa? Você vai entender a palavra aqui. Já vou finalizar. Abraão. Quando Deus fala para Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela. Essa é uma aliança que Deus está fazendo com um homem chamado Abraão. Olha só o que Deus fala. Deus começa a falar o quê? Abençoarei aqueles que te abençoarem. Só que não termina aí. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aonde foi que Golias perdeu, Paulinha? Tem hora que nós esquecemos com quem nós temos aliança. Se você se lembra a aliança que você tem com Deus hoje, reage nessa situação, se posiciona verdadeiramente da forma que Deus tem para você, porque o inimigo pode estar fazendo barulho, mas ele não é maior do que a aliança que você tem com Deus. O gigante, deixa eu até beber um pouquinho dessa água aqui, aleluia, glória a Deus. Eu tenho um tio que prega, ele pede Coca-Cola na hora que ele está pregando. É só Deus, né? Negócio. Não estou desmerecendo a água não, Paulinha. Ele quer uma Coca. Sem açúcar, por favor. O gigante se apresenta, e se você ler, você vai ver que ele começou a amaldiçoar. Davi achou um fio e falou, opa, peraí. Ele está amaldiçoando quem? Ele está amaldiçoando o povo de Deus. E você pode ver que Davi tira a guerra do campo natural. Porque no campo natural, eu já te dou um recado de antemão. Você vai se lascar. Se você guerrear só no campo natural, nós iremos nos lascar. Mas Davi pega a peleja do campo natural e fala isso aqui, alemão. Está bonito de verde hoje, aleluia. Quero ter uma camiseta bonita assim um dia também. Ele pega a peleja que está no campo natural e joga para o campo espiritual. Quem ele pensa que é? Para
desafiar Saul, mas o exército do Deus vivo, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele pelejará por vós. Você pode não estar vendo, mas tem um Deus que está guerreando junto com você. Jogou! Primeira coisa que Davi faz. Tá todo mundo olhando o tamanho, a couraça, a espada, o escudo. Davi já logo desclassifica ele. Quem ele pensa que é? Quer ver uma coisa natural do ser humano? A gente faz tempestade. Nem vou falar para você olhar para o lado agora. Ó. Tempestade no copo. Água. Ou seja, nós potencializamos. Tornamos o problema e damos força e alimentamos o problema. E entenda uma coisa, as nossas palavras é matéria-prima para o diabo usar contra nós mesmos. Se por um lado ele tenta usar as nossas próprias palavras, por outro lado, Deus também quer ouvir algo que vai sair da minha e da sua boca. E Deus achou em quem? Em Davi, aquilo que ele não achou em mais ninguém naquela peleja. Quem é esse filisteu? Irmãos, quando Davi se põe, e eu já caminho aqui para nós finalizarmos essa palavra, se põe na guerra, aí já era. Entrou na chuva, é para quê? É para se molhar. Não tem como voltar atrás mais. Agora que o couro está pegando, você aguenta, permanece, continua e vai até o fim. Vai até o fim. Porque tem gente que assim, começa a apanhar um pouquinho e fala assim, não, deixa quieto, deixa pra lá, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Não, fica onde Deus te colocou. Olha só o que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Alguém olha e começa a falar, Davi, o que você está fazendo? Só que Davi estava tão crente que ele já começa a profetizar o próprio livramento dele. Deus me livrou da garra do leão, Deus me livrou da garra do urso, esse gigante, Solé, mais um. Deus me livrará. Você consegue se ver livre? Ou você só se vê aprisionado? É o que o diabo quer fazer comigo e com você. Nos aprisionar. Mas se ele tenta nos aprisionar de um lado, vem o Senhor Jesus. Manda anjo dentro da prisão. Está lá Pedro preso a uma sentença de morte. O anjo se apresenta e fala, Pedrão, você não vai ficar aprisionado nessa situação. E qual é a saída? A saída é pela parede. Porque o Deus que a gente serve não precisa de porta, de fechadura e nem de chave. Ele abre porta onde tem parede e faz o sobrenatural na minha e na sua vida. Eu quero profetizar uma palavra de Deus. A portas que se abrirão para nós em lugares mais improváveis na minha e na sua vida. O Davi já se via livre nessa noite. Já se veja livre. Declare a sua liberdade. Deus me livrou do leão. Porque assim, primeiro nós vencemos as guerras anônimas, que ninguém vê. São aquelas guerras que você vence e não tem plateia. É as guerras do anonimato que todos nós passamos. Só que Deus é tão bom que agora Davi não está no anonimato. Davi está diante de todos. E o mais interessante é que enquanto falavam o tamanho de Golias, Davi falava o tamanho do Deus dele. Tu vens contra mim com espada, com lança. Escuta, você é poderoso mesmo, hein, diabo? Você vem com a bola toda. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Eu vou contra ti. No nome do Senhor dos Exércitos.
a quem tu tens afrontado. Você crê que Deus pegou aquela afronta e de forma pessoal, Davi falou assim: você não está afrontando eu, você não está afrontando Israel, você está afrontando Deus vivo. E Davi declara: essa guerra é do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez, só para você entender o que Deus está falando com você aqui nessa noite. Essa guerra é do Senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta: você já viu Deus perder? Peraí, tem alguém aqui comigo ainda nessa noite? Essa guerra é do Senhor. Você já viu ele entrar em alguma guerra e sair perdedor, de cabeça baixa, ser surpreendido? Não há, porque Senhor dos Exércitos é o nome dele. O Deus que guerreia nessa noite, o Deus que faz, enquanto o diabo faz barulho, ele toca a trombeta, e a trombeta é a anunciação que ele está se apresentando nessa guerra, nesta noite, e não haverá afronta contra a tua casa, contra a tua vida, no teu trabalho, na tua família, nos teus relacionamentos. A importância. Se põe de pé, já parei, obrigado. A importância. A importância de sermos quem realmente nós somos. Você, eu não sei para quem é essa palavra, mas vou falar. Você não precisa se preocupar para ficar agradando ninguém. Seja quem você é. Lute da forma que Deus te chamou para lutar. Ó Saul, usa aqui a minha roupa. Usa aqui minha couraça. Usa aqui a minha espada. Ficou pesado em Davi, não tinha como. Davi falou: quer saber de uma coisa? Eu vou do jeito que Deus me chamou. Quer vitória? Desce pro ribeiro. Isso aqui é a palavra de crente pentecostal. Aleluia. Quer que Deus reverte essa situação? Vai ficar só olhando o gigante? Vai ficar só ouvindo as palavras dele? Enquanto tem um exército paralisado, Davi se levanta para mim e fala: eu vou descer lá pro ribeiro. 5 pedras. Aí tem uns, eu não julgo, tem umas pessoas que falam: e Davi pegou 5 pedras, porque se ele errasse a primeira, ele ia acertar na segunda. Negativo. Sabe por que Davi pegou 5 pedras? Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Davi entrou decidido: se vir um gigante, ele cai. Se vir o outro, vai cair também, porque eu estou na força do Senhor. Talvez Deus está querendo trazer ânimo para corações hoje aqui. Se anima. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus está mandando você se animar. Até Saul olhou e falou assim: Saul falou: não tem, só tem ele, só tem o menino. Aí Saul fala assim: vai, e que Deus seja contigo. A importância de nós, no meio da guerra, recebemos uma palavra: vai, porque o Senhor é com você.
Ele é com a sua casa. Ele é com a sua família. O diabo pode estar tentando lançar o espírito que ele quiser. Ele pode estar tentando lançar um espírito de confusão. Ele pode estar tentando lançar um espírito de contenda. Ele pode estar tentando lançar um espírito que traz divisão. Mas Davi está indo buscar pedras. E aqui, se a gente pudesse, eu fecho a palavra, a gente faz um paralelo tão lindo. E que paralelo é esse? Vamos lá para Jesus no deserto. Quando ele foi tentado pelo diabo. Assim como Davi usou 5 pedras, Jesus também usou os 5 primeiros livros para destruir Satanás. Para cada afronta, Jesus tinha uma palavra. Davi se apresenta, olha que maravilha, se posiciona na guerra, olha para o Golias. Sabe qual é o nosso estilingue? Sabe qual é o nosso estilingue? É a nossa língua. Como é que é? O nosso estilingue é a nossa língua. Quais são as palavras que você tem liberado? Davi já entra para acabar com tudo. Hoje mesmo. Não vai passar de hoje, diz o Senhor. Como é que é? Não passa de hoje. Já eram 40 dias, 2 vezes ao dia. Uma guerra que estava se estendendo demais. Davi chegou e falou: é hoje que esse gigante cai. Aleluia! Quem está comigo na palavra? Não para não, vai, não para não. Tá tão legal. Quem se lembra que eu falei? O que Davi foi fazer na guerra? Buscar uma notícia. Mas como o Deus que nós servimos é o Deus que surpreende. Você vai na direção, você vai pelo caminho pensando uma coisa. A tua ida foi de uma forma, mas a tua volta será totalmente diferente. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. A pedra é certeira. O gigante cai, mas não adianta cair. A própria arma do Golias. Porque quando Deus está na guerra, irmão, fique em paz. No meio do caminho Ele prepara todas as coisas para minha e para sua vida. Só não foge. O segredo é caminhar, é continuar, é ir na direção. Davi mal sabia, mas a arma que ele iria aniquilar o seu inimigo estava na própria mão do inimigo. Ele corta a cabeça. Porque existem situações que Deus está dizendo aqui nessa noite para mim e para você: eu irei tratar na raiz. Na raiz do problema. Davi volta para casa, mas ele não volta com as mãos vazias. Ele volta com a cabeça de Golias. Conjecturando, e a gente já prepara para entrar no louvor. Quem sabe estão olhando de longe e estão dizendo assim: o que Davi está trazendo nas mãos dele? Porque tem coisas, eu não sei se você crê no que eu vou pregar aqui, mas eu vou pregar do mesmo jeito. Existem coisas que Deus vai colocar na minha e na sua mão, que tem muita gente que não vai entender absolutamente nada. Como é que Deus colocou na mão dele e na mão dela? Não tem explicação para milagre.
Davi volta com a cabeça. Quando ele volta com a cabeça de Golias, ele está dizendo assim, ó: a honra de Israel voltou novamente. Sabe o que é isso? O adversário tenta mexer na minha e na sua honra, mas a verdade é uma só. Quando nós honramos a Deus, quando você pega uma vitória que Deus te dá, alguma situação, e joga toda a glória e todo o louvor para quem é devido, que é para o Senhor, o nome dele será glorificado sobre a minha e sobre a tua vida. Você nessa live, você que está nos ouvindo agora, acabou a bateria. Mas nós que estamos aqui, você vai sair desse lugar. Não sei se você está que nem o pregador hoje, mais animado que o normal, mas você está saindo segurando na tua mão a tua vitória. Você vai sair levando nas tuas mãos hoje aquilo que você precisa, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia.